Imagine um universo vazio, sem forma, sem vida, até que uma voz ecoou nas trevas e tudo começou a existir. Se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum detalhe dessa jornada épica que vai mudar sua visão da Bíblia para sempre. Amados, você já se perguntou como tudo começou? Por que o mundo tem tanto sofrimento? Por que o ser humano parece viver em constante conflito? A resposta está nos primeiros 3 capítulos da Bíblia. Uma história tão real quanto surpreendente. Deus, em sua glória infinita, decidiu criar o universo com palavras poderosas. Haja luz. E a escuridão se rendeu. Gênesis 1:3. Haja firmamento. E os céus foram estendidos como um véu. Gênesis 1:6. Produza a terra vida. E surgiram florestas, oceanos e animais em perfeita harmonia. Mas o ápice foi quando Deus moldou o homem do pó, Gênesis 2:7, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Adão e Eva viviam no Éden, rios de águas cristalinas, Gênesis 2:10-14, comunhão direta com Deus, Gênesis 3:8, alimento abundante, todas as árvores exceto uma. Satanás, disfarçado de serpente, enganou Eva com 3 mentiras mortais. Gênesis 3:1-5. É assim que Deus disse, colocando dúvida. Vocês não morrerão, chamando Deus de mentiroso. Serão como Deus, a mesma tentação que corrompeu Lúcifer. Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, a inocência morreu. Sentiram vergonha pela primeira vez. Gênesis 3:7. A maldição chegou, dor, trabalho árduo e morte. Gênesis 3:16-19. A separação começou, expulsos do Éden. Gênesis 3:23-24. Mas há esperança. No meio da maldição, Deus fez a primeira promessa do Messias. Ela, a semente da mulher, esmagará a sua cabeça. Gênesis 3:15, profetizando Jesus que venceria Satanás na cruz. Você sabia? Aquele primeiro sacrifício de animais para cobrir Adão e Eva, Gênesis 3:21, foi um símbolo do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Comente. Quero entender mais. Nos próximos episódios, revelaremos como essa história se conecta à sua vida hoje. A humanidade, que começou com tanta promessa no Éden, degenerou rapidamente em violência e corrupção. Passados mais de 1.600 anos desde a criação, a terra havia se enchido de maldade. As Escrituras declaram que toda a imaginação dos pensamentos do coração do homem era só má continuamente. Gênesis 6:5. A violência tornara-se a norma, e a linhagem piedosa de Sete misturou-se com os ímpios descendentes de Caim, dando origem aos Nefilim, gigantes que espalhavam terror na terra. Nesse cenário de completa depravação moral, um homem se destacava pela sua integridade. Noé, 10º na linhagem de Adão através de Sete. A Bíblia o descreve como varão justo e perfeito em suas gerações, que andava com Deus. Gênesis 6:9. Enquanto toda a humanidade se corrompia, Noé mantinha sua fé inabalável. Deus revelou a Noé seu juízo iminente. O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Gênesis 6:13. Mas em sua misericórdia, Deus também providenciou um meio de escape. Uma arca que serviria de refúgio durante o dilúvio que viria sobre toda a terra. As instruções para a construção da arca eram precisas. Deveria ser feita de madeira, de gofer, provavelmente cipreste, revestida de betume por dentro e por fora. Suas dimensões eram colossais. 300 côvados de comprimento, aproximadamente 135 metros, 50 de largura, 22,5 metros, e 30 de altura, 13,5 metros. A arca teria 3 andares, uma única janela no alto e uma porta lateral. Durante décadas,
Amnunzitan, tradição judaica menciona 120 anos. Noé e sua família trabalharam na construção deste enorme navio, enfrentando sem dúvida o escárnio de seus contemporâneos. Quando chegou o tempo determinado, Deus ordenou que Noé entrasse na arca com sua família, sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cam e Jafé e suas respectivas esposas. Também deveria levar casais de todos os animais terrestres e aves, 7 pares dos animais limpos e 1 par dos imundos, para preservação durante o juízo. Então, no ano 600 da vida de Noé, no 17º dia do 2º mês, romperam-se todas as fontes do grande abismo e as janelas dos céus se abriram. Gênesis 7:11. Águas subterrâneas irromperam com força vulcânica enquanto uma chuva torrencial jamais vista despejava-se sobre a terra. As águas subiram até cobrir os montes mais altos em cerca de 7 metros, 15 côvados. Toda criatura terrestre que respirava pereceu. Foi o maior evento de extinção em massa da história. A arca flutuou sobre as águas por 150 dias antes que começassem a baixar. Noé enviou primeiro um corvo, que voou de um lado para outro até que as águas secassem. Depois enviou uma pomba, que voltou por não encontrar lugar para pousar. 7 dias depois, a pomba foi enviada novamente e voltou com uma folha de oliveira no bico. Finalmente, na terceira tentativa, a pomba não retornou. Após 370 dias dentro da arca, esta repousou sobre os montes de Ararat. Ao sair, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios ao Senhor. O aroma agradou a Deus, que estabeleceu uma aliança com Noé e seus descendentes. Nunca mais destruiria toda a carne com águas de dilúvio. Como sinal desta aliança perpétua, Deus colocou o arco-íris nas nuvens. Gênesis 9, 12, 17. Novas ordenanças foram estabelecidas. A instituição do governo humano com a pena capital para assassinos. Gênesis 9, 6. A permissão para comer carne com a proibição de consumir sangue e a bênção para que a humanidade se multiplicasse e enchesse a terra. Noé viveu 350 anos após o dilúvio, completando 950 anos de vida. Plantou uma vinha e, em uma ocasião de embriaguez, foi visto em situação vergonhosa por seu filho Cam, que zombou dele. Seus outros filhos, Sem e Jafé, cobriram o pai respeitosamente. Quando Noé soube, profetizou sobre seus descendentes. Canaã, filho de Cam, seria servo de seus irmãos. Jafé habitaria nas tendas de Sem, e através da linhagem de Sem viria a bênção messiânica. O dilúvio permanece como um dos eventos mais significativos da história bíblica. Ele nos ensina sobre a santidade de Deus, que não tolera o pecado indefinidamente, mas também sobre sua graça em prover salvação para os que lhe são fiéis. A arca serve como uma poderosa tipologia de Cristo. Assim como havia apenas uma porta para a salvação na arca, há apenas um caminho para a salvação. Hoje, Jesus Cristo. João 14:6. A história de Noé desafia cada geração a viver em justiça em meio a uma sociedade corrupta, confiando na fidelidade de Deus às suas promessas. Após o dilúvio, a humanidade novamente se multiplicou sobre a terra. Os descendentes de Noé, Sem, Cam e Jafé, povoaram diversas regiões. Em Ur dos Caldeus, uma próspera cidade da Mesopotâmia, vivia um homem chamado Abrão, com sua esposa Sarai e seu pai Terá. Ur era centro de adoração lunar, um ambiente de idolatria e paganismo. Foi neste contexto que o Deus de glória apareceu a Abrão com uma chamada radical. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Esta ordem vinha acompanhada de promessas extraordinárias, que moldariam o curso da história redentora. Abrão, aos 75 anos, obedeceu parcialmente.
Deixou Ur com Sarai e seu sobrinho Ló, mas levou consigo Terá, seu pai, e pararam em Harã, onde permaneceram até a morte de Terá. Só então Abrão continuou sua jornada para Canaã com Sarai, Ló e todos os seus bens. Ao chegar à terra prometida, Deus lhe apareceu novamente. A tua semente darei esta terra. Gênesis 12:7. Ali Abrão edificou um altar ao Senhor em Siquém, marcando o início de uma relação especial com aquela terra. A fé de Abrão foi testada repetidamente. Uma fome severa o levou ao Egito, onde, temendo por sua vida, apresentou Sarai como sua irmã. O faraó tomou Sarai para seu harém, mas Deus interveio com pragas, forçando o governante a devolvê-la. De volta a Canaã, as disputas entre os pastores de Abrão e Ló levaram à separação. Abrão, demonstrando caráter, permitiu que Ló escolhesse primeiro, e este optou pela fértil planície do Jordão, indo morar perto de Sodoma. Quando Ló foi capturado por reis invasores, Abrão liderou um exército improvisado de 318 homens, treinados em sua casa, e resgatou o sobrinho. Na volta, encontrou-se com Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que lhe trouxe pão e vinho e o abençoou. Abrão deu-lhe o dízimo de tudo, reconhecendo sua autoridade espiritual. Anos se passaram e a promessa de um herdeiro não se cumpria. Sarai, já idosa e estéril, sugeriu que Abrão tivesse um filho com sua serva egípcia, Agar. Nasceu assim Ismael, quando Abrão tinha 86 anos. Mas este não era o filho da promessa. 13 anos depois, Deus apareceu novamente a Abrão, estabelecendo a aliança da circuncisão e mudando seu nome para Abraão, pai de muitas nações, e o de Sarai para Sara, princesa. Deus prometeu que Sara, apesar de seus 90 anos, daria à luz um filho no ano seguinte. A incredulidade de Abraão manifestou-se em riso, Gênesis 17:17. Mas Deus foi fiel. Como prometido, Sara concebeu e deu à luz Isaque. Ele ri, cumprindo a promessa divina. A alegria do nascimento foi seguida por outro teste dramático. Deus ordenou que Abraão oferecesse Isaque em sacrifício no Monte Moriá. Com coração partido, mas fé inabalável, Abraão obedeceu, mas no momento crucial, um anjo o deteve, provendo um carneiro como substituto. Este evento extraordinário prefigurava o sacrifício de Cristo e confirmou a fidelidade de Abraão. Agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Gênesis 22:12. Abraão viveu 175 anos, vendo seu filho Isaque crescer e se casar com Rebeca. Morreu velho e cheio de dias, sendo enterrado por seus 2 filhos, Isaque e Ismael, na caverna de Macpela, que havia comprado para sepultar Sara. Sua vida nos ensina poderosas lições sobre fé obediente, paciência nas promessas divinas e disposição para seguir a Deus, mesmo quando o caminho parece incerto. Como diz Paulo, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Romanos 4:3. Através dele, todas as nações da terra são abençoadas em Cristo, o descendente prometido. Gálatas 3:16. 400 anos se passaram desde que José, bisneto de Abraão, havia levado os israelitas ao Egito. O que começou como refúgio durante a fome transformara-se em terrível escravidão. Os descendentes de Jacó multiplicaram-se extraordinariamente, tornando-se uma nação poderosa, o que despertou o medo dos egípcios. Um faraó cruel subiu ao poder, que não conhecera a José, Êxodo 1:8, e impôs aos hebreus trabalhos forçados, construindo cidades-celeiro como Pitom e Ramessés. Quando a opressão não conteve seu crescimento, ordenou o assassinato de todos os meninos hebreus recém-nascidos. Neste contexto de horror, nasceu um menino da tribo de Levi. Sua mãe, Joquebede, escondeu-o por 3 meses e, quando não pôde mais, colocou-o num cesto de junco no rio Nilo.
A filha do faraó encontrou o bebê e o adotou, dando-lhe o nome Moisés, tirado das águas. Criado na corte real, Moisés recebeu a melhor educação egípcia, Atos 7:22, mas nunca esqueceu suas origens. Aos 40 anos, ao ver um egípcio maltratando um hebreu, matou o agressor e fugiu para Midian, onde se tornou pastor e constituiu família com Zípora, filha do sacerdote Jetro. 40 anos depois, enquanto apacentava o rebanho no monte Horebe, Moisés teve um encontro transformador, uma sarça ardente que não se consumia. Deus lhe falou dali: "Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó." Êxodo 3:6. O Senhor declarou ter ouvido o clamor do seu povo e escolheu Moisés para libertá-los. Apesar de suas objeções, Êxodo 3:11-4:17, Moisés retornou ao Egito com seu irmão Arão como porta-voz, carregando o cajado de Deus e uma mensagem poderosa: "Deixa ir o meu povo." Êxodo 5:1. O confronto com Faraó desencadeou as 10 pragas, juízos divinos contra os deuses do Egito. Cada praga aumentava em intensidade, demonstrando o poder soberano de Yahvé sobre as forças da natureza. A 10ª praga, a morte dos primogênitos, estabeleceu a Páscoa. Os israelitas marcaram suas portas com sangue de cordeiro, para que o anjo da morte passasse por cima de suas casas. Esta cerimônia profética apontava para Cristo, nosso Cordeiro. Pascal, 1 Coríntios 5:7. Finalmente, após a morte dos primogênitos, Faraó cedeu. Cerca de 600.000 homens hebreus saíram do Egito carregando os despojos dos egípcios. Êxodo 12:35-36. Deus os guiava por uma coluna de nuvem de dia e de fogo à noite. Quando Faraó tentou persegui-los, Deus abriu o Mar Vermelho, permitindo que Israel passasse a pé enxuto, enquanto afogou o exército egípcio que o seguia. Êxodo 14. No deserto, Deus proveu maná, pão do céu, e codornizes. Em Refidim, quando o povo murmurou por água, Moisés feriu a rocha em Horebe, da qual jorrou água. 1 Coríntios 10:4. Uma figura de Cristo. Quando os amalequitas atacaram, Josué liderou a batalha enquanto Moisés, com as mãos erguidas, garantia a vitória. Êxodo 17. 3 meses após o êxodo, Israel acampou ao pé do monte Sinai. Deus desceu sobre o monte em fogo, fumaça e trovões, estabelecendo uma aliança solene com seu povo. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus em tábuas de pedra. Êxodo 20. Moisés recebeu instruções detalhadas para o tabernáculo, santuário portátil onde Deus habitaria entre seu povo. O sistema sacrificial foi estabelecido com sacerdotes da linhagem de Arão. Apesar das manifestações gloriosas de Deus, o povo rapidamente caiu em idolatria, fazendo um bezerro de ouro enquanto Moisés estava no monte. Êxodo 32. A intercessão de Moisés evitou sua destruição total. Após renovar a aliança, o tabernáculo foi construído e a glória de Deus o encheu. Êxodo 40, 34, 38. O Êxodo permanece como o evento central do Antigo Testamento, demonstrando o poder redentor de Deus e estabelecendo temas teológicos fundamentais que apontam para Cristo, o libertador definitivo. O período dos juízes chegou ao fim em meio ao caos espiritual e político. O povo, cansado da instabilidade, clamou por um rei como tem todas as nações. 1 Samuel 8:5. O profeta Samuel, último juiz de Israel, advertiu que um monarca traria consigo pesados tributos e servidão, mas o povo insistiu. Deus então concedeu seu pedido, ainda que fosse, em essência, uma rejeição ao seu governo direto. 1 Samuel 8:7. Saul, da tribo de Benjamim, foi o primeiro rei de Israel.
alto e de aparência imponente, 1 Samuel 9:2, começou com humildade, escondendo-se entre as bagagens quando foi escolhido, 1 Samuel 10:22. Seus primeiros anos foram marcados por vitórias militares contra os amonitas, 1 Samuel 11, e filisteus. Porém, sua desobediência o levou à ruína. Em Gilgal, impaciente, ofereceu sacrifícios sem esperar por Samuel. 1 Samuel 13:8-14, violando sua função sacerdotal. Depois, poupou Agag, rei dos amalequitas, e o melhor do despojo, desrespeitando a ordem divina de destruição total. 1 Samuel 15. Samuel declarou: a obediência é melhor do que o sacrifício, porque tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou como rei. 1 Samuel 15, 22, 23. Saul mergulhou em paranoia e depressão. O Espírito de Deus o deixou, e um espírito maligno o atormentava. 1 Samuel 16, 14. Sua obsessão por matar Davi consumiu seus últimos anos. Finalmente, após derrota contra os filisteus no Monte Gilboa, Saul cometeu suicídio, 1 Samuel 31:4. Davi, o pastor de Belém, foi ungido por Samuel ainda adolescente, 1 Samuel 16:13. Sua coragem ao enfrentar Golias, 1 Samuel 17, e sua habilidade como guerreiro o tornaram um herói nacional. Após anos fugindo de Saul, Davi foi coroado rei de Judá em Hebrom, 2 Samuel 2:4, e mais tarde de todo Israel, 2 Samuel 5:3. Seu reinado foi marcado por conquistas militares. Tomou Jerusalém dos jebuseus, tornando-a capital, 2 Samuel 5, 6, 7. E derrotou filisteus, moabitas, sírios e edomitas. Trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, 2 Samuel 6, planejou construir um templo, mas Deus disse que seria seu filho quem o faria, 2 Samuel 7, 12, 13. Seu pecado com Batseba e o assassinato de Urias, 2 Samuel 11, trouxeram consequências terríveis. O filho morreu e rebeliões surgiram em sua família, incluindo a de seu filho Absalão, 2 Samuel 15. Apesar de suas falhas, Davi foi um rei que buscou a Deus. Seu legado inclui os Salmos e a promessa de um reino eterno através de seu descendente, o Messias, 2 Samuel 7,16. Salomão, filho de Davi, com Batseba, começou seu reinado com humildade. Quando Deus lhe apareceu em Gibeão e ofereceu qualquer desejo, pediu sabedoria para governar, 1 Reis 3,9. Deus não só concedeu sabedoria incomparável, mas também riquezas e honra, 1 Reis 3,12, 13. Construiu o Templo de Jerusalém em 7 anos, 1 Reis 6, com materiais preciosos e detalhes gloriosos. Sua riqueza era tão grande que a prata tornou-se comum como pedras, 1 Reis 10, 27. A rainha de Sabá visitou-o e ficou maravilhada, 1 Reis 10, 1, 9. Escreveu provérbios, eclesiastes e cantares. Porém, amou muitas mulheres estrangeiras, 700 esposas e 300 concubinas, que desviaram seu coração para ídolos. 1 Reis 11, 4. Edificou altares a Astarote, Moloque e Quemos. 1 Reis 11, 7, 8. Como consequência, Deus anunciou que o reino seria dividido após sua morte. 1 Reis 11, 11, 13. Os 120 anos de Saul, Davi e Salomão mostram a glória de Israel no seu auge, mas também os perigos do poder absoluto. Orgulho, luxúria e idolatria corromperam até os melhores reis. O trono de Davi apontava para Cristo, o rei perfeito que viria. Após a morte de Salomão, o reino de Israel dividiu-se em 2. O reino do norte, Israel, com 10 tribos, e o reino do sul, Judá, com as tribos de Judá e Benjamim. O reino do norte, desde seu primeiro rei Jeroboão, mergulhou na idolatria, estabelecendo cultos a bezerros de ouro em Dan e Betel.
Deus enviou profetas como Elias e Eliseu para chamar o povo ao arrependimento. Mas a nação persistiu no pecado. Após 209 anos de existência e 19 reis ímpios, o Reino do Norte foi destruído pelos assírios em 722 a.C. O rei Sargão II deportou a população e trouxe estrangeiros para habitar a terra, dando origem aos samaritanos. O Reino do Sul, embora tivesse alguns reis piedosos, como Ezequias e Josias, também seguiu o caminho da infidelidade. Deus enviou profetas como Isaías, Jeremias e Miqueias para advertir Judá. Mas a nação não se arrependeu. Em 605 a.C., Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu Jerusalém e levou cativos jovens da nobreza, incluindo Daniel. Em 597 a.C., uma segunda invasão levou mais prisioneiros, como Ezequiel. Finalmente, em 586 a.C., após um cerco brutal, Jerusalém foi destruída. O Templo de Salomão foi queimado, os muros da cidade derrubados, e a maioria da população foi morta ou exilada. O rei Zedequias teve seus filhos executados diante dele antes de ser cegado e levado cativo. No cativeiro babilônico, os judeus enfrentaram grandes desafios para manter sua identidade. Daniel e seus amigos se destacaram por sua fidelidade a Deus, recusando-se a comer alimentos impuros e mantendo suas práticas de oração, mesmo sob risco de morte. Ezequiel profetizou sobre o futuro de Israel e a restauração do povo. Jeremias havia profetizado que o cativeiro duraria 70 anos. Jeremias 25, 11, 12. Período que Deus usou para purificar seu povo da idolatria. Em 539 a.C., o Império Babilônico caiu para os persas sob Ciro, o Grande. No primeiro ano de seu reinado, Ciro emitiu um decreto permitindo o retorno dos judeus e a reconstrução do templo. Esdras 1:4. 3 grupos principais retornaram a Jerusalém. O primeiro, sob Zorobabel, em 538 a.C., que reconstruiu o templo. O segundo, sob Esdras, em 458 a.C., que restaurou a prática da lei. E o terceiro, sob Neemias, em 445 a.C., que reconstruiu os muros da cidade. O período pós-exílico foi marcado por reformas religiosas e sociais. Esdras leu a lei ao povo e conduziu um avivamento espiritual. Neemias 8. Neemias enfrentou oposição enquanto reconstruía os muros, mas completou a obra em 52 dias. O povo confessou seus pecados e renovou a aliança com Deus. Neemias 9. O segundo templo, embora menos glorioso que o primeiro, Ageu 2:3, tornou-se o centro da vida religiosa judaica. O cativeiro babilônico deixou lições profundas. Mostrou a fidelidade de Deus em cumprir tanto suas promessas de juízo quanto de restauração. Purificou Israel da idolatria e preparou o cenário para o desenvolvimento do judaísmo pós-exílico, com ênfase no estudo da Torá e na expectativa messiânica. A experiência moldou profundamente a identidade nacional e religiosa do povo judeu, criando as condições para o surgimento das sinagogas e fortalecendo a esperança na vinda do Messias prometido. Após séculos de silêncio profético desde Malaquias, Deus rompeu o silêncio de maneira extraordinária. No pequeno vilarejo de Nazaré, na Galileia, o anjo Gabriel apareceu a uma virgem chamada Maria, anunciando que ela conceberia pelo Espírito Santo e daria à luz o Filho de Deus. Lucas 1:26-35. Simultaneamente em Jerusalém, o sacerdote Zacarias recebeu a notícia do nascimento de João Batista, que prepararia o caminho do Messias. Lucas 1:5-25. O cumprimento do tempo havia chegado. Gálatas 4:4. Quando um decreto de César Augusto ordenou o recenseamento, José e Maria viajaram para Belém, cidade natal de Davi. Ali,
Na humildade de uma manjedoura, nasceu Jesus Cristo, o Salvador prometido. Lucas 2, 1, 7. Anjos anunciaram a boa nova aos pastores, que foram os primeiros a adorar o recém-nascido. Lucas 2, 8, 20. Sábios do Oriente, guiados por uma estrela, trouxeram presentes simbólicos: ouro para o rei, incenso para o Deus e mirra para o homem que morreria. Mateus 2, 1, 12. Herodes, temendo perder seu trono, ordenou o massacre dos meninos de Belém. Mas José, avisado em sonho, fugiu com a família para o Egito até a morte do tirano. Mateus 2, 13 e 18. Jesus cresceu em Nazaré, submetendo-se a seus pais e desenvolvendo-se em sabedoria e estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2:52. Aos 12 anos, surpreendeu os doutores no templo com seu entendimento. Lucas 2:41, 50. Por 30 anos, viveu em obscuridade, até que João Batista iniciou seu ministério no deserto da Judeia, pregando arrependimento e batizando no Jordão. Quando Jesus veio para ser batizado, João declarou: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Ao sair das águas, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz dos céus declarou: Este é o meu Filho, amado, em quem me comprazo. Mateus 3:17. Imediatamente após seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde jejuou 40 dias e foi tentado por Satanás. Mateus 4:1, 11. Vencendo cada tentação com a palavra de Deus, ele iniciou seu ministério público na Galileia, proclamando: O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 1:15. Escolheu 12 discípulos para estarem com ele e continuarem sua obra. Marcos 3:13 e 19. Seu ministério foi marcado por ensinos revolucionários, como o Sermão do Monte, Mateus 5:7, e por milagres que demonstravam seu poder sobre a natureza, acalmando a tempestade, doenças, curando leprosos, paralíticos e cegos, demônios, libertando os oprimidos e até a morte, ressuscitando Lázaro. As parábolas de Jesus revelavam verdades profundas sobre o reino de Deus. Seus confrontos com fariseus e saduceus expunham a hipocrisia religiosa e a necessidade de um coração transformado. Ao mesmo tempo, sua compaixão pelos marginalizados, publicanos, prostitutas, samaritanos, demonstrava o amor inclusivo de Deus. A transfiguração, Mateus 17:1, 8, mostrou momentaneamente sua glória divina, confirmando-o como o Filho amado do Pai. Conforme se aproximava a Páscoa judaica, Jesus entrou triunfalmente em Jerusalém, montado num jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, Mateus 21:1, 11. Nos dias seguintes, purificou o templo, debateu com líderes religiosos e predisse a destruição de Jerusalém e seu segundo advento. Mateus 24. Na última ceia, instituiu a nova aliança em seu sangue, simbolizada no pão e no vinho. Mateus 26, 26, 29. No Getsêmani, agonizou em oração, submetendo-se à vontade do Pai. Mateus 26, 36, 46. Traído por Judas, Jesus foi preso e submetido a julgamentos ilegais perante o Sinédrio, Herodes e Pilatos. Apesar de inocente, foi condenado à crucificação, cumprindo inúmeras profecias, Isaías 53, Salmo 22. Na cruz, suportou o peso do pecado da humanidade, clamando: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23, 34 e está consumado. João 19, 30. Sua morte foi acompanhada por trevas sobre a terra, o véu do templo se rasgando de alto a baixo e um terremoto. Mateus 27, 45, 54. Sepultado no túmulo de José de Arimateia, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, conforme predissera. Mateus 28, 1
10. Apareceu a seus discípulos durante 40 dias, dando-lhes instruções finais. Atos 1:3. Antes de ascender aos céus, ordenou: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. E prometeu enviar o Espírito Santo. Atos 1:8. Sua vida, morte e ressurreição cumpriram todas as promessas messiânicas, estabelecendo o fundamento para a Igreja e garantindo a redenção eterna para todos que creem. Ao chegarmos ao fim desta jornada pelas Escrituras, vemos como cada evento, desde a criação até a vinda de Cristo, foi parte de um plano perfeito e eterno. A história da Bíblia não é apenas um registro do passado, mas uma revelação do amor, justiça e fidelidade de Deus para conosco hoje. Se você foi impactado por esta mensagem, não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais estudos profundos como este. Cada inscrição e like ajuda a levar a palavra de Deus a mais pessoas. Clique no botão de like para fortalecer este trabalho e marque nos comentários: quero mais estudos bíblicos. Que o Senhor continue abençoando sua vida e revelando sua verdade através das Escrituras. Até o próximo vídeo.